Sem Papas na Língua, com Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Fala, professor Dionísio, bom dia para você. Bom dia, querido alemão Rodolfo Schneider. Bom dia, Maíra Gama, pós-aniversariante. Professor Dionísio, você tem vontade de ir ao espaço para entrar numa dessas naves e tal? Depois daquele acidente recente, a vontade mínima que eu tinha, eu perdi, entendeu? Olha, Rodolfo, eu não tenho nenhum medo, assim, de altura quando eu estou dentro de um artefato, né? Eu tenho medo, assim, de ir na sacada e olhar lá embaixo. Agora, não tenho medo de avião, muito menos medo de nave espacial. Tenho sim, uma grande curiosidade com o espaço sideral. Ainda mais que eu sou de Siderópolis, eu tenho curiosidade. Da Terra. Helicóptero também, nada? Vai tranquilão, bate aquele vento, balança, fica na boa? Helicóptero eu não entro nem amarrado, só se for realmente obrigadíssimo, né? Porque é uma coisa que quando acaba motor, ele despenca, não é mesmo? É verdade. Infelizmente, a gente tem alguns casos no Brasil aí de tragédias. Eu também morro de medo de helicóptero. Professor, vamos para nossa coluna. Ontem, quarta-feira, dia 12 de novembro, foi dia do supermercado. Nem sabia, tem tanto dia, né, no Brasil, tudo tem dia. Então, ontem foi dia do supermercado. E a propósito desse assunto, você embarcou nesse dia para poder trazer alguns termos. Como, por exemplo, obviamente, supermercado. Da onde que veio isso? A palavra também mercado, vem de quê? Vem do latim. Explica pra gente um pouquinho disso, já que faz parte do nosso dia a dia, né? É verdade, Rodolfo. Olha, essas palavras, elas entraram na língua portuguesa a partir do século XIII, então a língua portuguesa ainda estava em formação e elas vieram do latim vulgar. O latim vulgar chamava mercado, negócio, de mercatus, o lugar onde se faz onde está o mercator, que é o mercador, né? E deu essas palavras, e esse contexto resultou nessas palavras. Depois, naturalmente, o português vai se desenvolvendo mais como língua autônoma e vai fazendo mercante, como tem a marinha mercante, mercadoria comerciante. Mas a curiosidade, antes de te explicar o supermercado, Rodolfo, é que, inclusive, um pronome de tratamento, mercê, que deu você, vossa mercê, você, e hoje... A gente tem que considerar as duas coisas, né? A língua escrita e a língua falada, porque nem tudo que está na língua falada virá para a língua escrita. Mas muita coisa já veio. É o caso de você, que era vós me sé e deu você. Ainda não está na língua escrita o C e C, mas a gente usa isso na fala. Em vez de você, diz você, você vai lá ou você não vai, não é? Exatamente. Você está aí, você está ouvindo? Isso, e o étimo é o mesmo de mercadoria. Que mercearia também, né, professor? Mercearia também, é verdade, onde se fazem as vendas. Agora, por que deu isso? Porque mercê é uma graça alcançada, um dom, uma coisa que você recebe. E depois ficou, por esse domínio conexo com o étimo, né, ficou servindo aí para palavras que designam lugares onde você não ganha nada de graça, ao contrário, é muito caro. Mas por que a gente também tem a utilização, por exemplo, estou à mercê? Porque poderá ser negociado, poderá ser levado para algum outro lugar, né? Você não é dono de você, você está... Tá para negócio, tá para negócio, entendeu? Tá aí, você tá à mercê. Negócio, é porque merces, que deu mercês e mercê, é no latim também o preço que você paga, ou por uma mercadoria, ou por um trabalho, ou o soldo do soldado, ou um honorário, ou um prêmio, enfim, Rodolfo. Se você está à mercê, você pode alugar sua mão de obra, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser, está à mercê. Agora, mercado lá atrás, quando se falava dessa palavra, se referia a isso, era aquele mercado tradicional, ou seja, é aquela coisa montada ali numa praça, numa rua, num local, como por exemplo a gente ainda tem algo parecido, esses mercados de rua, até um pouco que é uma feira hoje, eles funcionavam dessa forma, né? Exatamente, Rodolfo.
E o mercado ele vem substituir a feira, que tem o mesmo etmo de féria, que é de feriado, de festa, porque féria em latim é festa, mas passou a designar a feira porque, por ocasião das festas, eram organizadas as vendas. Realizava-se a missa na localidade, ou um batizado, ou uma grande festa, e os comerciantes aproveitavam a ocasião, naturalmente, para vender seus produtos. E a feira hoje em dia é uma festa, né, professor? Também. Você vai lá, uma festa, você come, toma seu café da manhã, encontra todo mundo, eu adoro. Isso, eu também gosto de frequentar feiras sempre que posso. E os próprios nomes da semana, com essa singularidade do português, receberam essa designação, daí ficou segunda-feira, isto é, a segunda-feira depois do domingo. No domingo houve a missa, a féria, a festa, e na segunda-feira, segunda-feira, na terça-feira, a terça, e designou todos os dias, né? Agora, por que depois virou supermercado? Para dar a dimensão de grande... Isso. Essa é a pergunta, Rodolfo. O mercado, quando ele é instituído no século XIII, a gente sabe que foi instituído no século XIII porque no século XIII há documentos registrando a palavra. Então, ele ensejou a criação de outras palavras, como prateleira, depois eu posso falar disso, bazar, armazém e tal. Mas ele era um mercado de dimensões diminutas, era mais ou menos, ele tinha e teve durante muitos séculos aquilo que as pessoas precisavam realmente. Já o supermercado, super também veio do latim, quer dizer, é do mesmo etmo de superior, grande, maior, acima. Este primeiro supermercado, que é uma invenção de um empresário americano chamado Michael Cullen, ele que provavelmente é de ascendência irlandesa, com esse sobrenome, ele fez este mercado, supermercado, um mercado grande, em 1930. Então, o nosso supermercado é um velhinho de 84 anos, né? O curioso, Rodolfo, é que as pessoas chegavam no mercado ou em qualquer venda, tem o balcão, atrás do balcão está o funcionário. O supermercado fez o contrário. Não tem mais o funcionário. Você entra e o balcão está deslocado, em vez de estar na entrada da venda, está lá no final, não é? E aí você, muitas vezes, a não ser, né, numa parte ali de açougue, alguma coisa, mas no supermercado você mesmo vai lá e se serve, né, ou escolhe lá o produto, né? Isso, tanto que a expressão inglesa self-service, você mesmo se serve, ela tomou conta quase sem tradução. Ainda que no primeiro supermercado inaugurado em São Paulo, eles tentassem fazer essa tradução, porque o primeiro supermercado fundado no Brasil foi em São Paulo, ele se chamava Sirva-se, com hífen, bem direitinho, Sirva-se, para vocês terem. Agora, o supermercado ensejou também outras palavras. Você pode ver, você entra no supermercado, onde estão os produtos? Não é mais não é só na prateleira, se chama gôndola, não é? Gôndola. De onde que vem gôndola? Então, a gôndola veio do grego condoura, que é um navio com rabo curto, com a traseira bem curta. Daí no italiano este condoura vira gôndola, porque conte em grego é curto e ourá é rabo, então gondoura é de rabo curto, né? E no italiano, por que condoura virou gôndola? Porque o italiano tem as palavras dondolo, dondola, dondolare, que é assim, dondolo, preguiçoso, o dondola também meio preguiçosinha, dondolare ia ficar assim meio à mercê, como você dizia, né? Esperando... e trançando pernas, e daí então essa pronúncia de dondolo, dondola e dondolare influenciou esse barco que se chamou gôndola. Quando eles transformam essa prateleira, que vem do latim platos, porque não eram
não era só era uma tábua sobre a qual estavam pratos, não é? Uhum. E por isso é a prateleira, quer dizer, o lugar onde estão os pratos. Como no latim era platos, o povo começou a dizer pratos, porque essa mudança o povo faz na língua portuguesa, sempre fez, né? Desde o latim clássico para o latim vulgar, ele transforma esse L em R. Pode ver que as pessoas dizem claro, mas dizem também claro, não é? Cleusa, mas há também creusa. Há uma variante. Então essa prateleira tomou a forma dessa gôndola por causa daquela curvinha que ela faz na esquina, não é? E passou a ser chamada de gôndola. Então para organizar essa última parte aí, era condoura, e aí na Itália acabou ganhando o nome de gândola, ou gôndola, na verdade, gôndola. E aí a gente, a princípio, estava seguindo pelo latim de platus, plateleira, e aí nós aqui aportuguesamos e botamos o R no lugar do L, prateleira, mas a princípio era uma tábua só para pratos, depois virou uma tábua, vamos dizer assim, uma prateleira, mas também para colocação de produtos, e aí depois, no Brasil, acabou pegando também o nome de gôndola pelo fato da curva que a gente tem naquela esquininha no fim, né, da prateleira, e aí por isso que a gente passou a utilizar gôndola, que ganhou esse formato na Itália, pelos italianos, aqui no nosso vocabulário, aqui no Brasil. Então, foi uma misturada, passou por um monte de lugar para depois chegar aqui dessa forma, né, professor? É muito interessante, né? A viagem que a palavra faz, a contribuição que ela vai pegando nas escalas dessa viagem em vários países, em várias localidades. Você disse bem aí, o latim dizia platos para o prato, mas nós... Na origem não dissemos platos, dissemos pratos. Então não deu plateleira, deu prateleira porque ela já derivou de prato e não de platos. Agora, professor... Oi. Desculpa interrompê-lo. Não, Maíra, por favor. É o nosso ouvinte, William Almeida, ele fez uma pergunta aqui pertinente, perguntando se a gente está falando de mercado e tal, se mercenário veio desse mesmo étimo. O mercenário veio sim, ele é do mesmo étimo. O mercenário veio do latim mercenarius, é aquele que trabalha alugado, como se ele fosse uma mercadoria, e ele recebe isso. A mercadoria que ele tem é o trabalho dele, a mão de obra dele. Só que foi mais designado como mão de obra armada, não é? O soldado é mercenário, não é? Mas, em geral, na origem, o mercenário é aquele que trabalha exclusivamente por dinheiro.